Olá! A Operação Lava Jato despertou nos cidadãos brasileiros um conjunto de sentimentos, de esperanças e de receios. De que o Brasil está sendo passado a limpo, de que a corrupção vai acabar ou de que um acordão vai levar ao forno uma grande pizza. A cada decisão importante da Justiça, do Congresso ou do Planalto que envolva a operação, chovem análises sobre o funcionamento das instituições e até mesmo sobre o equilíbrio dos poderes. O Expressão Nacional de hoje quer saber se a centralidade que a Lava Jato assumiu no cenário político brasileiro está nos impedindo de enxergar além, de ver como algumas decisões podem sim ter impacto na operação, mas ter reflexos ainda maiores na democracia brasileira. Para debater esse tema, eu recebo hoje a professora de Direito da Universidade de Brasília, Ana Cláudia Farranha, o deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, o deputado Adi Damus, do PT do Rio de Janeiro, e o cientista político também da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Senhoras, senhores, muito boa noite. Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite. Professora, eu começo pela senhora, trazendo exatamente o que eu coloquei na abertura do programa. Até que ponto esse sentimento em relação à Lava Jato está nos colocando numa posição meio maniqueísta, né? Ou a gente concorda ou a gente não concorda com as decisões das instituições em relação à Lava Jato e aí assumimos posições. Está funcionando, não está funcionando? Em que medida isso atrapalha a independência dos poderes? Boa noite a todos, né? Obrigada pelo convite. Agora, basicamente, esse tipo de debate, né, contra e a favor, ele é aquilo que a gente já identifica um pouco na literatura, que é a síndrome do Flamengo, né? Quem gosta, quem não gosta. Evidentemente, são posições que não nos permitem aprofundar mesmo o sentido, e mais do que aprofundar o sentido das decisões, enfim, né, de como cada um dos poderes se movimenta, entender também as posições que permeiam esses poderes, as estratégias que estão colocadas. Então, no fundo, posições muito contra e a favor, essa ideia meio de cabo de guerra, tira de uma leitura mais aprofundada do que está se passando afinal com a democracia, né? Ou pelo menos com a nossa institucionalidade política, para tomar os termos talvez mais adequados ao debate. Então, quando você fala, não, mas eu sou a favor, mas o Supremo devia, você sai um pouco de uma análise política de entender como é que cada um dos poderes que devem estar, né, em harmonia, estão colocados nessa conjuntura, estão colocando nessa conjuntura as suas diversas estratégias, com também as suas contradições internas. Então, talvez uma forma da gente ter esse debate mais qualificado é sair um pouco disso. Não, isso aqui fez para proteger fulano. Não, aí sair um pouco dessa, vamos dizer, dessa briga de rua e tentar pensar o que está acontecendo com a institucionalidade brasileira? Como a dimensão do equilíbrio dos poderes está colocado? Tem algum poder que está vencendo mais? Fazer uma análise talvez mais aprofundada da situação que a gente está vivenciando. Professor Ricardo Caldas, a nossa democracia é uma democracia muito jovem, esse é o período mais longevo democrático brasileiro. E vem sendo constantemente testado. Já passamos por 2 impeachments, agora estamos passando pelo furacão da Lava Jato. Na sua opinião, o senhor acha que essa discussão toda está sendo muito apequenada, que as pessoas estão deixando de enxergar um pouco mais? Qual a sua avaliação em relação a isso? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Só queria fazer uma pequena correção, o maior período democrático foi no Império, né, se a gente considerar, né? Então, na República, com certeza, é atual. Eu entendo que a sociedade tem uma expectativa, que era justamente em função de todo esse processo, desse fenômeno que foi a Lava Jato, por mais que a gente queira ignorá-lo, então isso gerou uma expectativa na sociedade. E claro que quando essas questões são levadas para a justiça, né, seja no nível, na primeira instância, no poder ainda de um juiz, né, ou seja nos órgãos subsequentes, as pessoas acompanham com as suas expectativas de leigos, que são justamente no sentido da condenação. Na visão da sociedade, do cidadão comum, né, que é o que orienta, por exemplo, o direito consuetudinário, né, o direito tradicional costumeiro britânico, é o que pensa aquele indivíduo, aquele cidadão. Então, na nossa cultura, o que predomina é a ideia de que a polícia prende e a justiça solta.
Então havia uma expectativa, e eu diria até que aquelas pessoas que foram condenadas sejam realmente presas. Então, quando isso não acontece, gera uma frustração de expectativas. O nosso sistema não está funcionando, o Poder Judiciário não funciona, e ele passa a ser muito atacado. Se a gente for analisar, como a professora sugeriu, o papel do Supremo, que é o papel de guardião da Constituição, e a gente olhar de uma perspectiva mais histórica, eu diria que, em linhas gerais, ele tem atuado de uma forma independente. A gente não pode pedir neutralidade, porque as pessoas não são neutras do ponto de vista político, não estou entrando na questão partidária, mas cada um vai ter a sua visão de mundo. E claro que quando o ministro vota, ele traz para essa votação a sua visão de mundo. Agora, de um modo geral, historicamente, já até um pouco antes da nova Constituição, né, já ainda no período militar, aquela decisão histórica, por exemplo, que o Supremo reconheceu a existência do Partido dos Trabalhadores, em pleno regime militar, foi uma prova de independência e de coragem. Então, eu diria que, de um modo geral, o nosso Supremo ele é independente. Agora, em função de decisões pontuais, né, como foi colocado aqui, gera frustrações ou apoios, consequentemente, acabando por cair na questão do fla-flu, né? Gosto, então ele funciona, não gosto, ele não funciona. Então, falta também, a gente tem que também olhar nessa perspectiva, falta ao cidadão comum uma ideia mínima de como funciona realmente o sistema político. E que o impede de fazer uma intervenção mais qualificada também. Né? Aí é uma falha nossa, da sociedade como um todo, porque a gente não vê isso com profundidade também no ensino fundamental e no ensino médio, que deveria ser o local para poder haver esse tipo de discussão, até para a conscientização da democracia. E eu queria deixar um pontinho de polêmica aqui agora. Por favor, essa é a ideia. Eu tenho visto com muito alarme pesquisas que têm sido feitas recentes sobre a questão da intervenção militar, e a quantidade de pessoas que têm apoiado a volta dos militares num número crescente, que era em torno de 20%, 25% há uns anos atrás. Eu já vi pesquisas falando em 30% e agora vi uma recente, que eu espero que esteja errada, que já falava em torno de 40% de apoio. Quer dizer, então isso mostra que a sociedade realmente não conhece o funcionamento do sistema político e das suas instituições. E não estudou a história recente do país. E tem essa questão da alienação, né? Quer dizer, a falta de uma visão até de vivência, porque muitos não vivenciaram. Então não tem essa experiência dos pais, talvez, ou dos avós que passaram, que não está sendo transmitida também. Deputado Adi Damus, entrando já no caso, um exemplo, né, para tornar esse nosso debate talvez um pouco mais concreto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, 2 semanas, em relação a como o parlamento deveria se pronunciar, que o parlamento deveria se pronunciar em caso de afastamento de um parlamentar, apesar dela ter sido tomada bem no cenário da discussão em torno do senador Aécio Neves, foi uma ação direta de inconstitucionalidade interposta em 2016, mais de um ano antes, quando Eduardo Cunha foi afastado da Câmara. 3 partidos entraram com essa ação e a expectativa era que o Supremo julgasse e eventualmente fizesse o que fez agora, que era passar para a Câmara dos Deputados a decisão se Eduardo Cunha deveria ser afastado ou não. Essa ADI ficou guardada no Supremo por mais de um ano. E agora ela saiu da gaveta, vamos dizer assim, e a Casa decidiu deliberar em relação a isso. Esse tipo de decisão, esse tipo de jogo, como foi colocado pela professora, né, dessa interação entre os agentes políticos, em que medida isso traz dúvidas em relação ao funcionamento dos poderes? Olha, só traz dúvidas, né? Só traz perplexidades, porque sobretudo, para quem estudou, né, o que é o meu caso, um pouquinho de direito. Eu não estou aqui me ombreando com os 2 professores aqui que são meus colegas aqui de debate. Então, nós aprendemos determinados conceitos, né, e a eles nos apegamos. Presunção de inocência, né, separação de poderes, né, e quando nós vemos tudo isso ser relativizado, são princípios que são pilares do Estado Democrático de Direito, tudo isso sendo relativizado. E quando nós vemos o Poder Judiciário, aí eu tenho certas reservas em entender que o Supremo tem agido de forma independente. Eu acho que nós estamos vendo o Poder Judiciário empolgar o jogo político. Quando eu falo empolgar, é assambarcar o jogo, tutelar a política, né? Hoje a política é pautada pela agenda do Poder Judiciário. Hoje a política é pautada de acordo... Quando nós vemos diversos ministros se pronunciarem
no seguinte sentido: o século XXI é o século do Poder Judiciário. A Constituição, de forma arrogante, a Constituição é aquilo que o Supremo diz que ela é. Então, é claro, aos olhos da população, o Poder Judiciário é um órgão isento, imparcial, equidistante, né, dos interesses em litígio. Só que ele não tem se comportado dessa forma. O Poder Judiciário, ao ajudar a criminalizar a política, tem agido de forma seletiva, tem agido de forma a atender clamores populares, pseudopopulares, né? A chamada opinião publicada nas cartas dos leitores de jornais. O Poder Judiciário se esquece deliberadamente que a sua dimensão é contra-majoritária. O Poder Judiciário, o juiz, ele não pode julgar com o ouvido das ruas. Ele tem que julgar com o que está nos autos do processo. Pelo menos foi assim que eu aprendi e são esses os princípios que eu prezo. Parece que o arbítrio está gerando um novo direito, né? Antigamente nós dizíamos que o Brasil tinha 100 milhões, né, de técnicos de futebol. Hoje nós somos milhares, né, de promotores, de acusadores, né? Procura-se liquidar, dissipar com a chamada classe política, na base de acusações que muitas vezes não são provadas. O que pode pôr em risco a Lava Jato não é acordão. O que pode pôr em risco a Lava Jato são as nulidades que o juiz, os procuradores e a Polícia Federal produzem nas suas investigações. Condenação com base apenas em delação. E nós estamos vivendo a República da Delação, né? É isso que nós estamos assistindo hoje. Então, enfrentar a corrupção, que deve ser enfrentada, né? Agora, a pergunta que nós temos que responder é: a que custo? Vale a pena enfrentar a corrupção desrespeitando a Constituição, desrespeitando direitos e garantias fundamentais, ou vale a pena enfrentar a corrupção nos termos do que mandam a Constituição e as leis? Esse é o dilema que nós vivemos hoje, né? Porque parece o seguinte: a Lava Jato, ela passa uma impressão de eficácia. Essa eficácia tem que ser demonstrada, porque até agora ela não foi. Encher os presídios de gente, isso não é para depois soltar com decisões anuladas por falta de provas, apenas destrói reputações, né? Então, é possível enfrentar a corrupção respeitando a Constituição, respeitando as leis, respeitando o Código de Processo Penal, respeitando o Código Penal? Eu acho que sim, mas não é isso que tem acontecido. Deputado Osmar Serraglio, o senhor é parlamentar já há algumas legislaturas, 5 legislaturas, mas já passou também pelo Poder Executivo, recentemente foi ministro da Justiça. Qual a sua avaliação em relação a esse cenário que nós estamos vivendo? O senhor acha que está sendo colocado, como disse a professora, esse clima de fla-flu? Até que ponto as decisões das instituições estão sendo tomadas com independência e harmonia, como define a Constituição, e até que ponto as ações podem colocar o equilíbrio dos poderes e, consequentemente, a democracia sob risco? Eu caminho um pouco, boa noite, antes, é um privilégio estar aqui com os meus companheiros. Eu caminho um pouco na linha do deputado Vadir Damon. Eu acho assim que nós, a título de qualificarmos como ativismo judicial, nós estamos avançando muito além do que se possa imaginar em matéria de separação de poderes. Temos exemplos assim que nos surpreendem e que nos dificultam. Porque nós aprendemos que quem dita o que supõe que seja o direito é o legislativo, que na verdade fala pelo povo. Então nós aprovamos certas normas que elas são muito singelamente retiradas do mundo jurídico, monocraticamente. Ainda hoje nós vimos uma, independente do mérito. Eu acho que nós precisamos dificultar um pouco isso, não no sentido da expressão dificultar, mas valorizar a decisão do Congresso Nacional. Nós aprovamos, eu não era parlamentar, nós aprovamos, por exemplo, a cláusula de barreira. O que levou o Supremo a demonizar a cláusula de barreira quando você vê isso nos países desenvolvidos aplicando? Há pouco tempo nós proibimos as empresas de participarem. É claro que na forma como estava sendo praticado no Brasil, é algo que deva ser reprimido.
Mas quando você... ou então, como é que nós praticávamos? Uma empresa, ela não tinha minimamente intenção ideológica, ela distribuía recursos porque ia ganhar a eleição, fosse quem fosse o vencedor. Mas peguemos um modelo, por exemplo, da Espanha. O partido só pode dar para a empresa só pode dar para um partido, portanto ela faz uma opção. Segundo, tem um limite. Então não são esses valores exorbitantes que nós estamos testemunhando ali na Lava Jato, enfim. Então, de novo, o Supremo decidindo e, de certo modo, nos criando barreiras que fazem com que nós cheguemos a esse mundo atual em que criamos um fundo público porque nos restringiram de tal maneira que a gente não encontra alternativas. Da mesma forma, se observarem o quadro desenhado pelo Supremo em relação às reservas indígenas, e aí eu trago outro enfoque, suscito a discussão, parece que nem no Supremo nós temos uma certa segurança jurídica. O plenário decide de um jeito, de lá a pouco o ministro resolveu que ele vai começar uma jurisprudência nova, a prisão depois da deliberação em segunda instância está acontecendo isso. Também. Já houve descumprimento, já se diz isso. E quando você percebe isso no Supremo, mas que segurança jurídica nós temos? Eu acho que nessa linha nós tínhamos que criar decisões, deveriam ser de um colegiado, e não apenas de um colegiado, mas mais fortalecido. Hoje 2/3 fazem súmulas vinculantes, enfim, as ADINs, decididas por 2. Eu acho, vejam como é que o americano decide, por exemplo, no júri, que a gente, quando fala júri americano, não é só júri, eles têm júri até no civil. É culpado ou inocente. Então todos têm que se unir, tem que ter um conceito uniformizado, universalizado. Aqui nós não temos, lamento dizer isso. Nós pegamos em várias situações. Por exemplo, o Supremo nos impôs que nós legislássemos sobre criação de municípios. Mas a minha interpretação... Criação de municípios. Ah, sim. A minha interpretação é que quando nós não legislamos, nós estamos legislando. É uma forma negativa de legislar. Nós não estamos amadurecidos, suficientes para decidir o que a sociedade pretende. Então, enquanto isso não acontece, não faz sentido que o Supremo venha e diga, não, o Congresso está omisso e nós vamos decidir. Em muitas situações tem acontecido isso. Mas ele deve ter sido provocado para tomar essa decisão, bem, né? Mas ele haveria de reconhecer, obedecendo à separação de poderes, que nesse caso deveria oportunizar a que o Congresso dissesse. E se o Congresso não dissesse, é porque ele não quer dizer. Há uma lacuna de legislação. Né? Exatamente. Você queria fazer um comentário, professor? Eu queria. Só a questão da cláusula de barreira, eu entendo, e eu me corrijo se eu estiver equivocado, que na época ela não vingou, porque havia uma cláusula de barreira para o partido, mas não para o deputado. Então, se o deputado tivesse votação suficiente para ser eleito como deputado, mas o partido não tinha a cláusula de barreira, então o que aconteceu? Não reconheceram o partido, mas reconheceram o deputado eleito. Então, o deputado podia circular como deputado. Nós fizemos isso agora de novo. Pois é, mas aí então veja exatamente só. O que nós então, aí gerou um problema, quer dizer, você tinha um deputado, mas ele não tinha o partido dele correspondente, então ele não podia fazer parte de comissões, etc., não podia ser líder, nada, e aí acabou criando a questão do deputado de primeira categoria e segunda categoria. Aí eu entendo que foi essa a decisão do Supremo, que essa situação era... Nada impediria que ele aderisse a um bloco. O que não pode é nós estarmos com essa diversidade exagerada de 30 e tantos partidos. Sim, mas porque a legislação não foi cumprida na íntegra, né? Então, quer dizer, eles não cumpriram exatamente o bloco a questão da cláusula de desempenho, porque não impediram a entrada do deputado. Então, esse é um ponto. Na questão, uma outra questão que eu queria puxar, que é polêmica, que eu sei, mas que eu até queria um pouco aprender mais sobre isso, é a questão da presunção de inocência. Há uma divergência... Sim, mas veja bem, há uma divergência dentro dos próprios juristas de que quando a pessoa chega numa segunda instância, a presunção de inocência já está bastante diluída. Quer dizer, você não está tratando de uma pessoa que é 100% inocente. Ela já foi condenada numa primeira instância, já passou, só para concluir, passou num segundo colegiado, provavelmente numa segunda instância, chega no STJ e é condenada, quer dizer, não é que não houve respeito à presunção de inocência, mas ela já está bastante diluída. Então, quer dizer, até que ponto a gente pode dizer que uma condenação em segunda instância, como a que existe hoje, ela desrespeitou a presunção de inocência ou não. Agora, o que me preocupa é isso que o senhor falou, quer dizer, há uma decisão hoje da condenação em segunda instância, vai para a prisão, e agora o Supremo pode reverter isso numa terceira decisão sobre o mesmo tema, quer dizer, gera uma insegurança jurídica. Posso?
O que eu acho dessa discussão, e acho que é bastante, é porque isso traz para o centro do debate um pouco, a gente desmistifica a ideia de que há uma neutralidade no Supremo, que o Supremo seria, que o Poder Judiciário seria um poder neutro a dizer as palavras da lei. A gente fica muito claro que nesse caso tem elementos de uma estratégia política muito desenhada. E claro, evidentemente, é um poder que não tem, vamos dizer, tem o seu formato de escolha diferente do que é o poder legislativo e o poder executivo e que, portanto, também se blinda. Acho que esse momento pode ser um momento muito legal na sociedade brasileira para que a gente desmistifique que essa ideia de uma interpretação da Constituição também passa por uma visão de mundo, por uma perspectiva estratégica, por aquilo que o fato da ADIM, né, dos partidos que questionava o afastamento do Eduardo Cunha. Do Eduardo Cunha, entrar em pauta mostra isso muito claramente. Há uma estratégia. O deputado Osmar falou... E não ter entrado em pauta também foi uma estratégia. É uma estratégia. Como então, disse assim, o deputado Osmar Serralho, a não decisão é uma também decisão. Foi uma decisão. Tem um trabalho do professor Joaquim Falcão, lá da FGV, que é muito interessante, que é um estudo que ele faz dos 11 plenários. Né? Na verdade, você não tem um plenário que compõe, que talvez tenha, vamos dizer, uma preocupação mais qualitativa da sua decisão, mas é alguma coisa meio... É como um jogo. Né? Então, um pouco dessa, vamos dizer, do que a gente identifica nas disputas, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, está lá dentro também. Né? Talvez para a sociedade com um pouco mais de dificuldade de entender por quê. O que se vê, não, vai para o judiciário, nós vamos ter a última palavra. Eu, nas minhas aulas de direito constitucional, até usando o texto de um colega, não há última palavra, porque a última palavra sempre pode ser uma reinterpretação do que foi a outra, e esse período tem mostrado isso muito claramente. É evidente que pode ser um jogo muito perigoso isso, porque você também pode se desestabilizar, o tema da insegurança jurídica pode estar muito claro, e talvez a grande questão que fique, né, para a sociedade é como enfrentar essas questões. A possibilidade de ter maior, não vou dizer controle sobre o julgamento, mas sobre a compreensão de como funciona a Corte Constitucional Brasileira. Né? Então, acho que a gente pode desmistificar. Até porque parece que a regra permite interferir. Pode, por favor, deputado. Só pegando como exemplo, né, para desdobrar essa questão da presunção de inocência. Primeiro assim, o mundo jurídico, em sua esmagadora maioria, entende que o Supremo errou ao julgar, num caso concreto, né, que a execução da pena já se poderia se dar após a decisão em segundo grau. Presunção de inocência não é um conceito subjetivo, ele está definido na Constituição. Quando exige o trânsito em julgado da decisão. Primeiro ponto. Segundo ponto, a decisão do Supremo foi apertada. Terceiro ponto, os juízes e o Supremo, e aí que nós estamos falando aqui de insegurança jurídica, quebra toda uma tradição jurisprudencial dele Supremo, né, que entendia que só depois de transitada em julgado se poderia proceder à execução da pena em caso de condenação. Você pode pegar as decisões, clamor popular, sociedade exige isso. Um tribunal não pode julgar, não pode fundamentar dessa maneira. Né? E mais, estou me valendo aqui do voto do ministro Marco Aurélio, que apresentou números dizendo que mais de 30% dos recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal e no STJ são providos. Ou seja, veja só a dramaticidade disso. A pessoa é considerada culpada, vai presa, o seu recurso, sobretudo se ele não tiver assistido. Defensoria Pública, o deputado Osmar Serralho sabe disso, é algo que ainda carece de ser estruturado no território brasileiro. Há pouquíssimas defensorias públicas. E as que existem, poucas delas são bem estruturadas. Então a pessoa mofa na cadeia até seu recurso ser julgado
no STJ ou no Supremo Tribunal Federal para depois vir a ser absolvido. Quem é que vai ressarcir esse período? Os juízes vão aceitar que sejam condenados por danos morais, etc., porque a última palavra disse, não, você é inocente, ou anulou o julgamento. A questão de segurança jurídica, eu queria colocar dois exemplos para a sua análise. Quando o ex-presidente Lula foi indicado para ser ministro, ele não pôde assumir porque seria para obter foro privilegiado. Moreira Franco, houve a mesma discussão, Moreira Franco pôde ser ministro. Renan Calheiros não foi afastado quando era presidente do Senado Federal. Eduardo Cunha foi afastado quando era presidente da Câmara dos Deputados. A impressão que tem é que muitas vezes as decisões dependem do ministro, da sorte que se deu em pegar determinado ministro como relator ou como decisor de uma medida liminar. Isso gera uma insegurança. Como é que o cidadão, vamos trazer para nós leigos, né, que não somos especialistas em direito constitucional e tal, estamos aprendendo tudo isso, estamos aprendendo a democracia, como é que o cidadão comum entende isso? Quando o judiciário resolve participar do jogo político, o resultado é esse. O judiciário não pode participar do jogo político. Quando ele decide participar e tomar lado, acontece isso. Eu particularmente acho que a decisão correta foi a decisão em relação ao Moreira Franco. A decisão correta é competência do presidente da República nomear seu ministro. Mas, como se quer interferir no jogo político, a outra decisão liminarmente impede. Eu me lembro, em 2016, quantos juízes de primeiro grau concedendo liminares contra a nomeação de ministro da Justiça, contra a nomeação. Isso é um absurdo. Isso é anarquia. O nosso sistema jurídico, o sistema de justiça brasileiro hoje, nele impera a anarquia, a subversão de valores, a subversão de princípios. Né? Agora, claro que parte do parlamento tem responsabilidade nisso, porque uma decisão judicial dá palco, uma liminar concedida possibilita uma aparição, né, de minutos no Jornal Nacional, e aí pouco está se importando com a ordem jurídica, pouco está se importando com a autonomia do parlamento, pouco está se importando com a observância das normas constitucionais. Está se pensando na próxima eleição. E aí se judicializa. Aqui no parlamento tudo se judicializa. E eu tenho dito aos colegas, pessoal, olha só, vamos primeiro ver como é que nós resolvemos isso aqui dentro. Não podemos estar aceitando a tutela, depois nós reclamamos. Então nós somos sob a tutela hoje do Poder Judiciário, em boa parte, não totalmente, é claro, né, mas em boa parte porque alguns aqui legitimam essa tutela. Pessoal, eu preciso fazer um intervalo, claro. Professora, na volta a gente continua a nossa conversa. Eu quero falar um pouco sobre judiciário com poder moderador, que é colocado por alguns cientistas políticos. A Inspeção Nacional volta já já, não saia daí. A Inspeção Nacional de hoje debate o equilíbrio entre os poderes da República, que, segundo a Constituição, devem atuar com harmonia e independência. Eu recebo a professora de Direito da Universidade de Brasília, Ana Cláudia Farranha, o deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, o deputado Adi Damus, do PT do Rio de Janeiro, e o cientista político também da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Deputado Osmar Serraglio, quando a gente encerrou o programa, no primeiro bloco, a gente falou muito sobre legislativo e judiciário. Eu queria falar um pouco agora sobre executivo. A gente vai ter, nessa quarta-feira, amanhã, mais uma deliberação sobre uma denúncia contra o presidente da República. E hoje, o Supremo, ele teve duas decisões que, de certa forma, têm um impacto nessa decisão, pelo menos essa é a leitura que se faz disso. A ministra Rosa Weber, ela suspendeu a portaria que redefinia a identificação, vamos dizer assim, de trabalho escravo, uma portaria assinada pelo presidente da República, que trouxe muita polêmica, inclusive em organismos internacionais, e que foi entendida pela oposição e pelos analistas como um gesto do presidente para agradar a bancada ruralista, que tem cerca de 200 parlamentares, e conseguir esses votos para amanhã. Então, a ministra Rosa Weber suspendeu os efeitos dessa portaria.
Por outro lado, o ministro Marco Aurélio não acatou o pedido de um parlamentar do PCdoB que queria suspender a sessão dessa quarta-feira, por entender que os processos têm que ser separados, o processo do presidente e dos 2 ministros. Então, a Suprema Corte, ela deu 2 decisões que aparentemente, de um lado, beneficiam a presidência da República e do outro lado, prejudicam a presidência da República. Foram os 3 poderes estão envolvidos nisso. Como é que o senhor avalia essa relação hoje entre executivo e legislativo? Bom, entre esses 2 poderes, eu imagino que nós não estejamos tão estressados quanto as intervenções do judiciário. É claro que nós vemos certos abusos, não só desse governo, isso é meio histórico, em relação a, por exemplo, as medidas provisórias, né? Mas eu atribuo também nisso culpa ao Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição é muito clara, quando ela diz que só cabe medida provisória quando se tratar de medida urgente e relevante. Aí o Supremo, ele diz que quem vai qualificar o urgente é a Casa Legislativa. Urgente é um conceito, todo conceito jurídico tem limites. Ainda que seja, a gente chama conceito jurídico indeterminado, mas ele tem um limite. Então o Supremo poderia ter pautado situações que claramente não são situações de urgência e que se legisla através de medida provisória. Isso, ao meu ver, malfere a separação de poderes. Agora, em relação muito estritamente quanto a esses atos praticados hoje, por exemplo, eu pertenço à Frente Parlamentar Agropecuária. E hoje uma outra situação que se discutiu foi exatamente o que está sendo levantado em relação a uma portaria que teria concedido benesses, enfim, teriam sido mitigadas multas a situações ambientais. Toda a conversa que eu testemunhei, ela é surpreendente, até surrealista, porque nunca os ruralistas discutiram esse assunto. E a imprensa inteira qualifica como sendo uma consequência de um agrado do presidente da República aos ruralistas. Então nós que vivemos aqui como atores, eu lamento, né, nós estamos num ambiente de imprensa, mas a gente vê cada coisa, a gente lê cada situação que são criações cerebrinas de alguém que coloca, e daí a gente fala, escuta, mas como que escreve uma coisa dessas? A gente não viu isso, a gente não viu aquilo, mas enfim, é claro que de alguma forma o presidente da República terá que responder pelo que ele praticou. Agora, o nosso julgamento também, ele não é visto como o direito qualifica. O nosso julgamento é um julgamento político. Então, ainda que a gente se convença que, eventualmente, devesse sofrer certas reprimendas do presidente da República, a pergunta é outra. Qual a situação pós, o day after, o dia seguinte? Será que é aconselhável que nós tomemos? Essa é uma decisão política, que não pode ser interpretada como algo jurídico. Não, cometeu, tem que ser punido, que é o que a gente mais vê em relação a interpretações. Eu lembro de uma situação de um candidato nos Estados Unidos, em que o vice-presidente, que era candidato, ele tinha um histórico não muito recomendável. E o candidato a presidente, que era realmente alguém que merecia o apreço da opinião pública, terminou perdendo a eleição exatamente em virtude do vice-presidente. Por quê? O candidato a vice. O programa na televisão era assim, aparecia o coração do bom, pulsando, aí estancou, morreu o presidente da República. O presidente da República agora é o vice-presidente. Só de medo do dia seguinte, ninguém quis arriscar. Muito do exame que está sendo feito agora, não estou entrando no mérito, mas é simplesmente o seguinte, que é o que a gente ouve muito também em certas ponderações que nos são trazidas. É momento, há um ano das eleições, de nós trocarmos o presidente, colocarmos um provisório, para daí definir se esse outro vai ser provisório ou não, para daí nós eventualmente elegermos o novo presidente da República. Essa é a decisão de amanhã, é uma decisão eminentemente política e não jurídica. Professor Ricardo Caldas, alguns analistas políticos, alguns cientistas políticos, Sérgio Abranches inclusive comenta isso, que até pouco tempo ele dizia que o Poder Judiciário estaria funcionando como poder moderador, dada a crise existente entre os outros 2 poderes, Poder Legislativo e Poder Executivo. Na sua avaliação, a decisão do Supremo em relação a DI, que levou a deliberação por parte do Senado Federal, o Supremo... Autorizou, né? Autorizou. O Supremo
abriu mão de ser esse poder moderador? O Supremo não se vê? Qual a sua avaliação sobre isso? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre as relações executivo-legislativo. A análise que a maioria dos cientistas políticos faz sobre essa relação, pelo menos com a nova Constituição, né, é que há uma hegemonia do poder executivo. Aí a discussão sobre isso, qual é a origem disso, ela é infinita, mas a principal é que o período que a gente teve de 45 a 64, houve uma hegemonia muito grande de poder legislativo e teria gerado justamente aquela crise institucional que muitos vivenciaram e teria levado a um golpe de Estado. Então, o Constituinte, com essa experiência, ele fez justamente uma Constituição onde haveria um pouco mais de espaço para o Poder Executivo e para evitar crises constantes entre o Poder Legislativo e o Executivo. Não que elas não tenham ocorrido, mas se a gente for olhar historicamente nos últimos, talvez, 30 anos, provavelmente o Executivo teve, na maior parte do tempo, uma certa ascensão. A questão, eu não colocaria o Poder Judiciário como poder moderador. Eu não vejo assim dessa forma. Eu vejo o Poder Judiciário realmente na sua função, que é o guardião da Constituição. Agora, tendo dito isso, e até para aproveitar a observação que foi feita, que nós não temos um Supremo, temos 11, né? Então isso realmente gera no cidadão uma perplexidade. Quando o deputado menciona que a questão da presunção de inocência atropelou-se a Constituição, né? Então a gente tem que se perguntar, então atropelou-se em função do quê? Da opinião pública? Então os ministros estão julgando em função da opinião pública? Isso é uma coisa. Quando eu digo a expectativa do cidadão, eu estava me referindo, como mencionei, ao direito costumeiro, né? Que o juiz realmente ele tem um espaço maior para decidir do que simplesmente a letra da lei. Então é diferente do que eu estava me referindo, né, do direito romano, que é o nosso, né, que é um direito mais literal. Agora, em relação a essa decisão especificamente, eu não vejo que foi uma decisão para ficar do lado do Poder Executivo ou para ficar do lado Legislativo, etc. Eu penso que foi uma decisão de um ministro. Agora, o que eu acho que a gente poderia estar discutindo aqui seria que justamente nesses casos, essas decisões monocráticas que têm dado tanta polêmica, se elas não deveriam ser, na verdade, decisões de turma, de colegiado. Porque se um ministro, sozinho, ele toma uma decisão de alta gravidade, baseado numa liminar, que tem, como a gente sabe, né, pode ter muitas inconsistências, etc., aquela decisão dele vai ter um poder tremendo, ainda que seja temporária, até que a turma se manifeste, mas ela vale. Então, será que não é o caso de diminuir o poder monocrático, né, de um ministro, para que as decisões sejam mais coletivas? A decisão do Eduardo Cunha foi assim, o ministro tomou a decisão e na mesma hora levou para o pleno, não foi nem para a turma, para o pleno do Senado. Só para dizer, nós estamos tramitando aqui propostas nesse sentido, mas com esse clima passa-se a imagem de que nós queremos cercear o judiciário. Então nós ficamos maniatados. E aí eu queria aproveitar esse gancho, né, para justamente, já que o deputado mencionou que a gente está vivendo num sistema num Estado sem o direito real, já que o Supremo estaria ultrapassando, qual seria a solução então? Eu queria fazer um comentário, pensando um pouco no papel do Supremo, né? Seria um papel mediador, é um papel que qual é o sentido de guardar a Constituição? Veja, a Constituição é um documento político. Ela produz o direito, ela produz um pacto, ela produz um efeito político, mas ela é um efeito jurídico, mas ela é essencialmente política. E aí é muito interessante quando a gente vai discutir essa dimensão do que é guardar a Constituição, que no direito nós chamamos de controle de constitucionalidade, como o papel desta corte é de remeter ao pacto político. E que muitas vezes, e aí assim, né, como é que se deu essa construção do que é ser o guardião da Constituição? Isso tem muito a ver com o final da Segunda Guerra Mundial, com a ideia de constituições garantistas, de maneira que você não ficasse ao arbítrio e que você tivesse uma corte constitucional, né, por isso que na Alemanha vai ter essa perspectiva, você tivesse uma corte constitucional que pudesse remeter se não a intenção, pelo menos ao sentido básico do legislador constitucional. Então, talvez recuperar essa dimensão, que eu tentei traduzir assim numa coisa que é muito teórica no direito, para algo que seja mais, recuperar essa dimensão de qual era o sentido, né, do legislador, do constituinte, ao estabelecer um conjunto de dimensões de direitos e garantias, sejam eles de ordem individual ou coletiva, né, para que a gente também reposicione
reposicione o papel das instituições nesse sentido. É claro, a nossa tradição política tem muito essa hegemonia do executivo, né? O que a gente também pode chamar de um presidencialismo de coalizão, mas no caso do Supremo, que eu acho que ele vem ganhando o Supremo Tribunal Federal no Brasil, eu me arrisco a afirmar que nos últimos 10 anos ele ganhou vamos dizer, uma notoriedade por um conjunto de decisões, ora umas a favor, ora outras contra, que talvez tomar essa discussão de como é que essas decisões em situações X, Y, Z remetem à intenção do legislador, do constituinte, né, do constituinte originário. Porque se o papel dele é guardar a Constituição, ainda que ele haja estrategicamente, né, porque é um poder político, na sua Constituição, como é que ele também remonta aos fundamentos do pacto político? E aí o fundamento do pacto político reposiciona todos os dois outros poderes, tanto o legislativo quanto o executivo. Eu acho que não tem um dever ser, uma forma ótima, mas acho que isso talvez possa fazer com que a gente pense o fortalecimento das nossas instituições políticas. Deputado Wadi Damuso, eu queria uma avaliação sua. Até que ponto a decisão do Supremo, que permitiu ao Senado manter o senador Aécio Neves no exercício do mandato dele, até que ponto essa decisão efetivamente vai beneficiar os parlamentares? Por que a minha colocação? As pessoas, de maneira geral, dizem, bom, isso vai levar para o parlamento e a tendência é que um sentido de espírito de corpo que proteja os parlamentares. Agora, se a gente pensar, até 2001, não sei se essa exatamente é a data, para que um parlamentar fosse processado, precisaria haver uma autorização da Casa. Né? Em 2001, isso foi invertido. O PT, inclusive, foi um partido que trabalhou muito nesse sentido, né? E mudou. Hoje, o Supremo informa a Casa e diz, estou processando fulano. Se quiser interromper, vocês vão ter que ir a plenário, votar e definir a interrupção. Isso nunca aconteceu. Salvo falha da minha memória, isso nunca aconteceu. As casas sempre deixaram a Suprema Corte fazer o que tinha que fazer. No caso do Senado, existe um empate. No caso do Elcides do Amaral, o senador foi afastado pelo plenário do Senado. No caso do Aécio Neves, ele não foi afastado. Então, até que ponto essa decisão beneficia efetivamente o parlamentar? Então, mais uma vez, o Supremo... O Supremo ele não é exclusivamente uma Corte Constitucional. Isso já... Você não pode dizer que o Supremo é uma Corte Constitucional nos mesmos termos em que se diz das Cortes Europeias e da Suprema Corte Norte-Americana. Então, acho... E há também projetos, mas, de fato, a Casa acaba se sentindo acuada, né? E acho também que ficar acuada é injustificável, mas, enfim, isso é outra história. Nós tínhamos que nós tínhamos que criar aqui o Tribunal Constitucional, de guarda exclusiva da Constituição. Então, o primeiro ponto. Seria acima e com mandato. Seria acima do Supremo. Ou extinguir o Supremo. Ou extinguir o Supremo, enfim. Deputado, ou redesenhar o Supremo, mas com mandato. Se o senhor me permite, esse era um debate da Constituinte, né? Que ao fim e ao cabo, os dois sistemas, o Supremo passou a ser órgão máximo. Mas como a Constituinte também não era livre e soberana, era congressual, isso também trouxe limitações. Um conflito. Né? Perfeito. Então, você vê que cada assunto leva aqui a 10 programas. Acho, então, veja só, então o Supremo resolveu participar do jogo político, para o Delcídio julgou de uma forma, inventou um flagrante que não existia, e o Senado, acoelhado, chancelou a decisão do Supremo. O Supremo, aí começa o erro. O Supremo, do meu ponto de vista, isso é a leitura da Constituição, não pode aplicar medidas cautelares para afastar um parlamentar do mandato. Olha, eu tenho toda... Eu vou aqui amenizar adjetivos e sentimentos pessoais, mas eu não nutro qualquer apreço de qualquer natureza pelo senador Aécio Neves. Eu estou falando aqui de quem detém mandato parlamentar. Um detentor de mandato parlamentar, deputado ou senador, não pode ser afastado por medida cautelar de um ministro do Supremo. Ou mesmo no colegiado do Supremo. Há um processo, há uma ação... E veja, você mesmo fez referência.
quando o parlamentar está sendo processado, não há interferência da Casa Legislativa determinando a suspensão, né, do processo. Ele vai ser processado até o fim, ou vai ser condenado ou vai ser inocente, ou vai ser considerado inocente. O Aécio Neves tem lá 2 ou 3 ou inquéritos, ações penais, não sei, contra ele do Supremo. Tem que ser julgado no mérito. Não tem cabimento, a não ser que haja, a única medida cautelar que o Supremo pode aplicar e a Casa Legislativa tem que confirmar, se houver prisão em flagrante. Se ele for preso em flagrante por crime inafiançável. Ponto. Foi o caso Delcídio, inventaram um estado de flagrância permanente que, enfim, o Supremo deu um jeitinho por conta das bravatas do Delcídio. Agora, engraçado, é por isso, eu estava até comentando com a professora aqui no intervalo, o próprio Congresso Nacional tem que se dar o respeito. Tem que se dar o respeito, né? E muitas vezes não se dá. E é por isso que é tão mal avaliado. O próprio senador Aécio Neves, quando do julgamento, quando da apreciação do caso Delcídio aqui, disse que tinha que julgar logo e que tinha que respeitar a decisão do Supremo, né? Quer dizer, isto passa de fato para a sociedade brasileira uma sinalização muito ruim. E é por isso que nós vivemos essa anarquia das instituições, cada qual usurpando a função do outro, cada qual interferindo, sobretudo o Poder Judiciário, né? E isso é muito ruim para a democracia. Agora, cabe, deputado Serralho, ao Poder Legislativo, que é poder, né, agir como poder. Nós temos que redesenhar as instituições, redesenhar o Ministério Público, redesenhar o Poder Judiciário. É uma atribuição do Poder Executivo. O meu tempo está praticamente esgotado. Eu queria só ouvir do deputado Osmar Serralho para a gente encerrar. Deputado, só há quem entenda que essa decisão do Supremo de transferir para casa, para o Parlamento, a decisão final sobre o afastamento de um parlamentar, que isso pode ter um efeito contrário. O Supremo pode ficar mais à vontade, já que é uma decisão compartilhada, agora ele pode ficar mais à vontade para sugerir afastamento de parlamentares, mandar para a Casa Legislativa, que vai ter uma decisão política, como o senhor disse, as decisões aqui são políticas, para deliberar sobre isso. Só acho que isso pode acontecer. Bom, no mundo fático é possível, né? Nós sofremos todas as pressões que se possa imaginar. Agora, constitucionalmente, é na linha do que o Damur disse. Afinal, é um mandato parlamentar e, bem ou mal, não é o João ou o Pedro que tem essa prerrogativa. Isso é algo que foi construído ao longo do tempo exatamente para que ele tenha a possibilidade de se manifestar sem peias, sem receios, sem temores. Então, penso que, inclusive o foro, eu sei que é uma sustentação muito grande em cima do foro, mas o foro, é preciso que se reconheça que ele se faz necessário também, para que não se minimize a coragem e a vontade do parlamentar. Ele não pode... Deputado, a Josivan Caim, de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, ela diz o seguinte: a quem serve a justiça do país? Para a gente terminar o programa. A população ou alguma classe? A Constituição foi feita pela sociedade e a sociedade está em constante transformação. Tem de haver prisões em segunda instância, sim. É a avaliação dela. Sem prisões não há justiça. Um acusado passar 10 anos em liberdade esperando o trânsito em julgado é inacreditável. Mas é na linha das dificuldades, de novo, que o Damur fez referência. Nós temos 200 e poucos mil brasileiros pobres presos provisoriamente, sem ter segundo julgamento. Então, como atua, como age o judiciário, eu só diria, para concluir esse tipo de reflexão, já no Supremo aconteceu isso, e isso também acontece muito em primeira instância. É tão inseguro o que se imagina na cabeça do juiz, que você tem em determinadas comarcas um juiz que diz A e outro diz não há. Aí você espera para a oportunidade de entrar no não há, porque é o não há que vai lhe dar, e daí você vai ter um caminho na justiça. No Supremo, nós temos situações em que partidos políticos
eles urdem uma sequência. Olha, se eu for sorteado para aquele, eu não vou conseguir. Daí eu desisto, vou um outro partido, porque se for o mesmo não pode, até chegar no ministro que pensa como ele. A justiça não pode ser assim. Não pode. Eu posso devolver uma pergunta a essa telespectadora? A gente inverter a equação. Como é que ela pode ter certeza que o acusado é culpado? De onde vem essa certeza? Sem o julgamento final no processo. Como é que se tem essa certeza? Por que alguém é culpado? Alguém é culpado de acordo com a prova dos autos. Não é pela vontade. Eu não posso. É isso que eu estou dizendo. Nós estamos nos transformando numa sociedade de acusadores, em que se é presumivelmente culpado. Isso é caminho aberto para outra coisa. É para fascismo, é para o punitivismo exacerbado, para o linchamento moral e, ultimamente, físico das pessoas. Não pode ser assim. As pessoas têm que refletir melhor. Essas coisas não estão na Constituição à toa. Isso são séculos de construção, não só doutrinária, daquilo que acontece na vida, das injustiças do passado, em que as cartas constitucionais sobre essas injustiças se debruçaram para evitar que elas aconteçam, que o soberano decida qual é o destino de cada um de acordo com o seu capricho e com as suas avaliações subjetivas. Nós não podemos assumir o lugar do soberano nesse sentido, né, de prescindir de instrumentos processuais. O processo é uma conquista do processo civilizatório. Senhores, eu agradeço muitíssimo o nosso debate. Eu acho que haverá outros debates nessa mesma linha aqui, assim espero. Quero agradecer a professora Ana Cláudia Farranha, professora de Direito da Universidade de Brasília. Muito obrigada por sua participação. Obrigada. Deputado Adi Damus, PT do Rio de Janeiro, muito grata também. Agradeço. Deputado Osmar Serralho, PMDB do Paraná, muito obrigada também por sua presença. Professor Ricardo Caldas, professor da Universidade de Brasília, da Ciência Política, muito grata também. Você de casa que nos acompanhou, nos deu audiência, muito obrigada. Na próxima semana nós vamos falar sobre o resultado da votação pelo plenário da Câmara dos Deputados da autorização para o Supremo Tribunal Federal processar o presidente da República e 2 de seus ministros. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Eu espero você. Até lá.